A queda do anjo, certo? Greater than sim. O que significa que você está em outro lugar. Você está em outro reino. Em 1947, um pastor beduíno chamado Muhammad Adib estava procurando por uma cabra perdida nos penhascos desolados, com vista para o Mar Morto. Frustrado, ele atirou uma pedra na entrada escura de uma caverna e ouviu o som inconfundível de cerâmica se estilhaçando. O que ele encontrou dentro? Aquela caverna obrigaria os estudiosos a reescrever 1700 anos de história bíblica. Dezenas de milhares de fragmentos de pergaminho, textos antigos hebraicos e aramaicos, alguns datando do século III a.C., e escondido entre eles, cuidadosamente, copiadas em pergaminho gasto, havia 11 manuscritos de um livro que o ocidental, a Igreja Cristã, passou séculos tentando apagar o livro de Enoque. Mas é aqui que a história fica estranha. A 8.000 milhas de distância daqueles desertos, cavernas empoleiradas em penhascos íngremes, acessível apenas por corda e com as próprias mãos, monges ortodoxos etíopes tinham sido preservando o livro de Enoque completo por mais de 1000 anos. Não fragmentos, não pedaços dispersos. O texto inteiro, do começo ao fim, geração após geração. Enquanto o cristianismo ocidental declarava, essas escrituras são apócrifas, proibidas. Monges etíopes perigosos e heredes estavam copiando-os à luz de velas em mosteiros remotos, acreditando que estavam protegendo algo divino. Revelação. Então, aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. Resposta. O que significa este texto antigo? Revelar sobre Jesus Cristo, que é poderoso. As instituições decidiram que você não era para ver, e aqui está o evento. A questão mais importante. Em 2027, o diretor de Hollywood Mel Gibson lançando um filme em 2 partes chamado The Ressurreição de Cristo. E a visão que ele descreveu soa nada como o Jesus gentil do domingo. Escola. Gibson disse que o filme será mostrar Cristo transitando por outras regiões, descendo pelo céu, confrontando anjos caídos no próprio inferno. Ele chamando-o de seu projeto mais ambicioso. Que existem grandes reinos espirituais, reinos. Existe o bem, existe o mal e eles estão se enfrentando em uma batalha campal. Alguns estão chamando isso de blasfêmia. Mas se você leu as escrituras etíopes, o texto que sobreviveu quando tudo, caso contrário, estaria sendo censurado. Você reconheça que Gibson não está inventando qualquer coisa. Ele está trazendo para a tela uma visão de Cristo que estava escondida à vista de todos por quase 2000 anos. Ao final deste vídeo, você irá entender por que essa visão era considerada perigosa demais para compartilhar. E o que isso significa para tudo o que você pensou. Você conhecia o cristianismo. Vamos lá. Começar. A maioria dos cristãos no mundo ocidental crescer com uma Bíblia contendo um fixo número de livros, 66 se você for protestante, 73 se você for católico. Esse é o cânone. Isso é a escritura. Nada acrescentado, nada ausente. A palavra completa de Deus. Mas voe 12.875 quilômetros, 8.000 milhas, para sudeste até o antigas terras altas da Etiópia, onde mosteiros se agarram às encostas dos penhascos e monges ainda cantam em um ritual litúrgico. Língua mais antiga que o latim. E você encontrará algo muito diferente. Bíblia. A Igreja Ortodoxa Etíope de Tewahedo reconhece 81 livros em sua Bíblia. Cânone. Algumas tradições contam até mesmo com 88. Essa não é uma variação pequena. Não é uma diferença de tradução. Isso representa livros inteiros de escrituras, textos completos com ensinamentos, profecias e visões que não existem em nenhum outro lugar no cristianismo. Mundo. Livros como o livro completo de Enoch, o livro dos jubileus, ou Ascensão de Isaías, 3 livros de Macabeus que substituem os Macabeus. Textos que os primeiros cristãos liam, citado e considerado sagrado até séculos mais tarde. Concílios da igreja decidiram eles eram perigosos demais para pessoas comuns. Crentes têm acesso. E as evidências de que esses textos são antigo e legítimo não vêm de lendas ou tradição da igreja. Isso vem da arqueologia. Greater than. No remoto mosteiro de Abagarima, em
A região de Tigre, na Etiópia, está situada em manuscrito conhecido como Evangelhos de Garima. Acadêmicos da Universidade de Oxford usaram datação por radiocarbono para testar o pergaminho. Os resultados os surpreenderam. Esses manuscritos datam de entre 330 e 340 d.C. e 660 d.C. Isso os coloca entre a mais antiga ilustração cristã sobrevivente que se conhece. Manuscritos na Terra, e eles nunca saíram de casa. Quando a conservação, especialistas chegaram para ajudar na preservação. Eles tiveram que escalar a íngreme face do penhasco e instalaram seus equipamentos no pátio do mosteiro porque sob nenhum circunstâncias os monges permitiriam. Esses textos sagrados devem ser removidos. Isso não é um desenvolvimento recente. A Igreja Ortodoxa Etíope traça sua origem. Raízes que remontam ao século IV, quando o rei Ezana de Aksum converteu o reino em cristianismo. Isso faz da Etiópia a mais antiga continuamente cristã. Nações do mundo mais antigas que a maioria de Europa, quando a expansão islâmica varreu o continente. Em todo o norte da África e no Oriente Médio, no século VII, a Etiópia tornou-se algo extraordinário. Cristão, ilha geograficamente isolada, cercada por territórios muçulmanos, preservando tradições e textos que grande parte do mundo cristão eventualmente perderam deliberadamente. Suprimir. O isolamento importava. A Etiópia não era presente para os grandes conselhos que remodelaria o cristianismo. Os bispos etíopes não participaram aos debates, as lutas pelo poder, ou manobras políticas que decidiram qual. Os livros estariam lá e quais seriam. Fora, não podemos chegar a um acordo sobre a dualidade. Natureza de Cristo. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Consubstantial ao Pai. Eles simplesmente continuaram copiando suas escrituras. As mesmas escrituras que sempre tiveram, os mesmos livros que seus ancestrais tinham recebido quando o cristianismo surgiu. Chegaram. E agora, 17 séculos depois, esses manuscritos são forçados. Perguntas desconfortáveis. Se esses textos eram sagrados para os primeiros cristãos, se apostólicos, as comunidades os leram, os citaram e ensinados por eles, por que foram levados longe de você e o que eles continham. Isso foi tão perigoso assim? Se você quiser explorar lugares mais esquecidos, história que desafia tudo o que você achava que sabia, inscreva-se no Stone e estamos apenas começando. Lembrem-se do julgamento dos observadores e dos santos. E como eles se desviaram nos dias de Jared. Vamos falar sobre o que é o livro de Enoque realmente diz isso. E eu já vi muita coisa de pessoas que interpretam Jesus em filmes. E eu nunca comprei isso. Algo não está certo. Certo ou discordante. Primeiro Enoch, como os estudiosos o chamam, diferenciá-lo de outros dois livros, atribuído à mesma figura. Greater Than é uma coleção de 5 textos separados, compilado ao longo de vários séculos. Estima-se que as seções mais antigas foram escritos por volta de 300 a.C. As porções mais recentes podem datar de 10 a.C. Isso significa que o livro de Enoque é anterior ao cristianismo por 2 ou 3 séculos. Seu nome é uma homenagem a Enoque, o bisavô de Noah, que, de acordo com Gênesis 5, 24, andou fielmente com Deus. Então ele não existiu mais. Porque Deus o levou, ele não o fez morrer. Ele foi levado diretamente para a presença de Deus. O livro atribuído a ele descreve o que viu lá. Mas por quase 2000 anos, o Ocidente, os estudiosos apenas tinham ouvido falar deste livro. De segunda mão, foi citado pelos primeiros padres da igreja. Referências apareceram em outros textos antigos, mas o manuscrito completo havia desaparecido. Até 1947, quando os arqueólogos começaram a escavar os manuscritos do Mar Morto das Cavernas em Qumran, encontraram fragmentos de quase todos os livros da Bíblia hebraica. E encontraram outra coisa: 11 manuscritos aramaicos distintos do livro de Enoque, especificamente fragmentos abrangendo o livro dos vigilantes, o livro de astronomia e partes das outras seções. Estas não eram cópias medievais, eram antigas, datado por carbono do segundo e terceiro séculos antes de Cristo, o que significava que qualquer que fosse o livro de Enoque, dizendo que não foi uma invenção cristã, não era uma falsificação medieval,
Era apocalíptico judaico antigo genuíno. Literatura que circula amplamente no séculos antes do nascimento de Jesus. E então, em 2025, aconteceu algo extraordinário. Pesquisadores da Universidade de Groningen desenvolveu uma artificial, programa de inteligência especificamente, projetado para analisar caligrafia antiga. Deram-lhe o nome de Enoch, quando alimentaram os Amni. Imagens dia dos manuscritos do Mar Morto. Fragmentos produziu datas que impulsionaram muitos manuscritos com 50 a 150 anos de idade do que as estimativas anteriores. Greater than, a IA confirma. Esses fragmentos são muito mais antigos do que prevíamos. Sim? Os dados de Enoch se alinham perfeitamente. Isto é, trabalho notável da modelo. As implicações são impressionantes. O livro de Enoch não é apenas antigo, é um dos textos fundamentais do Segundo Templo. Judaísmo, o mundo religioso no qual Jesus nasceu. Então, o que isso significa? A seção mais controversa é chamada o Livro das Parábolas ou das Semelhanças, de Enoch. São os capítulos 37 a 71. E introduz uma figura chamada Filho do Homem. Ouça como o capítulo 46 o descreve. E lá eu vi um que tinha uma cabeça de dias, e sua cabeça estava branca como lã. E com ele estava outro ser cujo a aparência era semelhante à de um homem. Seu rosto era cheio de graça, como dos santos anjos. Agora compare isso com Apocalipse 1:14, escrito por João de Patmos por volta de 95 d.C. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, branco como a neve, e seus olhos eram como chamas ardentes. As descrições são praticamente idênticas. As imagens são muito específicas para serem coincidência, mas eis o que a maioria, as pessoas não percebem. O livro de Enoch foi escrito pelo menos há cerca de 14 anos. 200 anos antes do livro do Apocalipse, o que significa que o Apocalipse pode não ser, apresentando uma nova visão. Pode ser, ecoando algo muito mais antigo. Ambos os textos descrevem os pés como bronze polido. Ambos mencionam uma voz como a de águas turbulentas. Ambos falam de um rosto que brilha com brilho intenso. Ambos retratam olhos, como chamas de fogo. No livro de Enoch, essa figura é chamada de filho de homem, o escolhido. Greater than. O juiz justo. Ele se senta em um trono da glória. Ele julga os ímpios. Ele liberta os justos. Ele existe antes. A criação do mundo. E aqui está, onde a coisa fica teologicamente explosiva. Os primeiros cristãos identificaram imediatamente essa figura como Jesus Cristo e o Filho. O homem foi nomeado antes do sol e a lua foi criada. Ele é aquele a quem nós chamamos Jesus de Cristo. A Epístola de Judas, parte do Novo Testamento. Testamento, cita diretamente de o livro de Enoch. Judas 1:14 a 15 diz: Enoch, o sétimo depois de Adão, profetizou sobre eles. Veja, o Senhor é vindo com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos. Isso é uma citação palavra por palavra. Jude é tratando o livro de Enoch como escritura autorizada, como profético, texto digno de estar ao lado do Torá e os profetas. E Judas não era. Sozinhos, os primeiros pais da igreja gostavam. Tertuliano, Ireneu e Clemente de Alexandria citou todos os trechos de Enoch. Elas considerou-se uma verdadeira revelação. Mas, no século IV, algo mudou. À medida que o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano, os líderes da igreja começaram a padronizar doutrina. Concílios foram convocados, credos foram escritos, e certos livros foram silenciosamente deixados de lado. O livro de Enoch era um deles. 10. Aqueles que consideram este texto apócrifo sinalizam sua concordância. Está decidido? Este livro está excluído do cânone. No Concílio de Laodiceia, em 363 d.C., foi formalmente excluído da Bíblia. Cânone, na época em que Atanásio escreveu sua obra. Carta festiva influente em 367 CE, listando os 27 livros do Novo Testamento que se tornaria padrão. O livro de Enoch foi categorizado como apócrifo, não exatamente herético, apenas não para consumo público. E na maior parte do mundo cristão, isso desapareceram, mas não na Etiópia.
porque os bispos etíopes não estavam em mães. Esses conselhos. Eles nunca receberam o decreto. Eles simplesmente continuaram copiando escrituras que eles sempre conheceram. E 17 séculos depois, o Etíope, a Igreja Ortodoxa ainda lê a partir do o livro de Enoque em sua liturgia. Ainda ensina a partir disso. Ainda o considera o palavra inspirada de Deus. As palavras do bênção de Enoque, com a qual ele abençoou os eleitos e os justos, que serão estar vivendo no dia da tribulação. Se o livro de Enoque descreve quem o Cristo cósmico é, outro texto etíope descreve como ele entrou em nossa realidade. Chama-se Ascensão de Isaías. E é uma das mais teologicamente textos ousados sobreviveram desde o início. Era cristão. Datando do final do século I ou início do século II, século, aproximadamente contemporâneo como Livro do Apocalipse. A Ascensão de Isaías conta a história do profeta. Isaías sendo levado em uma jornada através de 7 níveis do paraíso. Não se trata de paraísos metafóricos, mas sim de 7 paraísos distintos. Reinos, cada um com sua própria ordem de seres, sua própria arquitetura, sua própria grau de proximidade com o divino. Trono. Isaías ascende nível por nível. O primeiro, o céu supervisiona os assuntos da terra. O segundo rege os movimentos de estrelas e planetas. O terceiro contém o próprio paraíso, incluindo a árvore de vida. À medida que Isaías sobe mais alto, os seres que ele, os encontros se tornam mais radiantes, mais opressor, mais impossível de descrever em linguagem humana. O brilho deles é tão intenso que Isaías cai repetidamente de bruços, incapazes de suportar sua glória. Quando ele chegar ao 6º céu, ele mal consegue funcionar. A luz está além de tudo aquilo para o qual os olhos humanos foram projetados. Perceber. E então, no 7º céu, Isaías contempla o amado. Este é o Cristo pré-encarnado, o Logos, o Palavra de Deus que existe antes do tempo, por meio de quem todas as coisas foram feitas. E Isaías observa enquanto isso acontece. Prepara-se para descer ao mundo. Mas é aqui que o texto se transforma. Extraordinário. Cristo não viaja simplesmente para baixo. Ele não aparece na terra por completo. Glória divina. Em vez disso, a ascensão de Isaías descreve uma estratégia deliberada. Ocultação. Em cada nível do céu, Cristo reduz a intensidade de seu brilho. Eleva-la no 5º céu, como um da 5ª ordem, e assim por diante, descendo camada por camada, obscurecendo sua glória a cada etapa. Por quê? Para que ele não seja reconhecido. Quando Cristo chega à Terra, nem mesmo os anjos dos céus inferiores veem nada além de um bebê humano. Eles não percebem a presença cósmica oculta naquele corpo frágil. Somente Deus Pai e o Espírito Santo compreendem plenamente o que acabou de acontecer. O termo teológico para isso é kenosis, o esvaziamento de Cristo, a limitação voluntária do poder e da glória divinos. Mas a ascensão de Isaías vai além. Ela descreve a encarnação não como um simples ato de condescendência, mas como uma operação secreta cósmica. Cristo está se infiltrando na criação, movendo-se através de dimensões sem ser detectados, com um propósito que nem mesmo os anjos compreendem completamente. E então vem a crucificação. Nesse contexto, a cruz não é meramente a execução de um homem justo. É o momento em que a própria fonte da existência experimenta a não existência, quando a palavra que deu origem à realidade silencia, quando a luz que ilumina todas as coisas se apaga. É uma ruptura cósmica. A própria estrutura da realidade estremece. E a ressurreição, o momento em que Cristo recupera toda a sua glória, é o ser mais poderoso do universo libertando-se das restrições que voluntariamente aceitou. Este não é o Jesus sereno das pinturas renascentistas. Este é o Cristo radiante, avassalador e aterrador das primeiras visões cristãs. E é aqui que Mel Gibson entra na história. Em 2022, Gibson concedeu uma entrevista ao National Catholic Register sobre sua tão aguardada sequência de A Paixão de Cristo. Ele explicou que o filme não seguiria uma narrativa linear simples. Ele entrelaçaria a ressurreição com eventos ao longo do tempo, em diferentes dimensões. A história precisa começar com a queda dos anjos, disse Gibson, e então acrescentou: você precisa ir para um lugar completamente diferente, outro reino. Você precisa ir ao inferno. No podcast de Joe Rogan, Gibson foi ainda mais longe. Ele revelou que estava trabalhando com 2 roteiros, um tradicional e outro que descreveu como uma viagem de ácido.
É preciso muita coisa porque, vou te dizer logo, é uma viagem de ácido. Quando escrevemos o roteiro, eu nunca tinha lido nada parecido. Ele disse que o filme mostraria Cristo transitando por reinos que não obedecem às regras normais de tempo e espaço. Que existem grandes reinos, reinos espirituais. Existe o bem, existe o mal, e eles estão em conflito. Não sei se Mel Gibson chegou a ler a Ascensão de Isaías, mas a visão que ele descreve, de Cristo descendo por múltiplas dimensões, confrontando anjos caídos, rompendo as barreiras entre o céu e o inferno, foi registrada por escribas cristãos há quase 2000 anos. O texto já existe, está guardado em mosteiros etíopes há 17 séculos. Então, por que a Igreja Ocidental ignorou esses textos? É aqui que precisamos ter cuidado. É tentador interpretar isso como uma conspiração, com bispos poderosos escondendo deliberadamente o verdadeiro Jesus para manter o controle sobre as massas. A verdade é mais complexa. Nos primeiros 3 séculos do cristianismo, não havia autoridade central, nem Vaticano, nem cânone oficial. O cristianismo era uma rede informal de igrejas domésticas e comunidades regionais, cada uma com suas próprias tradições, seus próprios textos sagrados e suas próprias interpretações dos ensinamentos de Jesus. Algumas comunidades liam o livro de Enoque, outras não. Algumas usavam o evangelho de Tomé, outras o rejeitavam. Alguns seguiam um calendário solar de 364 dias, como o descrito no livro astronômico de Enoque. Outros usavam o calendário lunar padrão. Era confuso. Era diverso. E para uma religião minoritária perseguida, essa diversidade era suportável. Mas em 312 d.C., tudo mudou. O imperador Constantino se converteu ao cristianismo. De repente, a fé que havia sido ilegal por 3 séculos tornou-se a religião predileta do império mais poderoso da Terra. E impérios precisam de unidade. Não se pode governar um império centralizado com uma religião descentralizada. É preciso uma doutrina padronizada. É preciso uma autoridade hierárquica. É preciso que todos leiam as mesmas escrituras, acreditem nos mesmos credos e respondam aos mesmos bispos. Por isso, concílios foram convocados. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., abordou a cristologia, combatendo a controvérsia ariana. Concílios posteriores abordariam outras disputas teológicas, e gradualmente, informalmente, certos textos começaram a cair em desuso. O livro de Enoque era problemático por vários motivos. Primeiro, havia sérias dúvidas sobre a autoria. Um livro escrito séculos antes de Cristo poderia realmente ter sido escrito por um homem que viveu antes do dilúvio de Noé? Se não, quem o escreveu? E se for pseudônimo, pode realmente ser considerado escritura? Segundo, havia tensões teológicas. A figura do Filho do Homem em Enoque parecia ocupar um espaço perigosamente próximo ao do próprio Deus. Numa época em que a Igreja lutava para definir a relação entre o Pai e o Filho, textos que obscureciam esses limites eram perturbadores. Em terceiro lugar, e talvez o mais importante, o livro de Enoque e textos como a Ascensão de Isaías enfatizavam a experiência mística direta. Visões, jornadas por reinos celestiais, encontros pessoais com anjos e seres divinos. Esse tipo de espiritualidade é difícil de controlar. Ele foi gerado, não criado, da mesma substância que o Pai. Como pode o Filho ser coeterno se foi gerado? Se a salvação vem através do despertar interior, da visão mística pessoal, da revelação direta, então qual o papel da igreja institucional? Por que precisamos de padres? Por que precisamos de bispos? Por que precisamos de sacramentos administrados por clérigos autorizados? No final do século IV, a resposta era clara: padronizar os textos, enfatizar os evangelhos e as epístolas que se concentram na comunidade, nos sacramentos e na autoridade apostólica. E vocês, discretamente, deixaram de lado os textos que encorajam os crentes a buscar a experiência direta do divino. O Concílio de Laodiceia, em 363 d.C., rejeitou diversos livros. A Carta Festiva de Atanásio, de 367 d.C., listava os 27 livros canônicos do Novo Testamento e não incluía Enoque, Jubileus ou a Ascensão de Isaías. Mas esses não eram decretos universais. Diferentes regiões tiveram cânones diferentes durante séculos depois disso. A Igreja Etíope, geograficamente isolada e já estabelecida, simplesmente continuou usando as escrituras que sempre usou. Não foi um ato de desafio, mas sim uma questão de continuidade. E como a Etiópia permaneceu cristã mesmo com a ascensão de impérios islâmicos ao seu redor, esses textos sobreviveram. Não em latim, nem em grego, mas em ge'ez, a antiga língua litúrgica que apenas os estudiosos etíopes conseguiam ler. Por mais de 1000 anos, o livro de Enoque existiu apenas na Etiópia, até que um pastor beduíno atirou uma pedra em uma caverna.
Existe outro texto que é central para a identidade cristã etíope, e ele não está em nenhuma Bíblia ocidental. Chama-se Quebra-Nagast, em português, A Glória dos Reis. Compilado no século XIV a partir de tradições orais e escritas muito mais antigas, o Quebra-Nagast conta a história da rainha de Sabá e do rei Salomão, mas não termina onde o relato bíblico acaba. Segundo o Quebra-Nagast, a rainha de Sabá, conhecida na Etiópia como Maqueda, viajou de seu reino para Jerusalém para encontrar o famoso e sábio rei Salomão. Eles viveram um romance, e dessa união nasceu um filho, Menelik I. Menelik cresceu na Etiópia, mas quando atingiu a maioridade, viajou para Jerusalém para encontrar seu pai. Salomão o reconheceu, o homenageou e ofereceu-lhe o trono de Israel como herdeiro. Estou orgulhoso do homem que você se tornou. O futuro do nosso povo está seguro contigo. Mas Menelik escolheu retornar à Etiópia. Segundo o Quebra-Nagast, ele não retornou sozinho. Menelik e um grupo de jovens nobres israelitas levaram secretamente a Arca da Aliança do Templo de Jerusalém para a Etiópia. O texto afirma que Salomão descobriu o roubo. Majestade, trago notícias terríveis. A Arca da Aliança foi roubada. A Arca da Aliança? Tem certeza? Mas interpretaram isso como a vontade de Deus, um sinal de que a aliança estava sendo transferida de Israel para a Etiópia. Hoje, a Igreja Ortodoxa Etíope ensina que a Arca da Aliança reside na Igreja de Santa Maria de Sião em Axum, a antiga capital da Etiópia. Ninguém tem permissão para vê-la, exceto um único monge guardião nomeado para a vida toda. Sem fotografias, sem verificação arqueológica, puramente tradição. A maioria dos estudiosos se mostra cética. A história parece mitologia nacional, uma forma da Etiópia reivindicar uma relação de aliança direta com o Deus de Israel, posicionando-se como a nova Sião. Mas para os cristãos etíopes, o Quebra-Nagast não é mitologia, é história, e é fundamental para a sua identidade. No século II, o rei Lalibela levou essa identidade à sua conclusão lógica. Ele ordenou a construção de 11 igrejas maciças, não erguidas com blocos de pedra, mas escavadas na rocha sólida. Estas são as igrejas escavadas na rocha de Lalibela, um patrimônio mundial da Unesco e uma das conquistas arquitetônicas mais impressionantes da história. Segundo a tradição, o rei Lalibela teve uma visão na qual Cristo o levou para conhecer Jerusalém e o instruiu a construir uma nova Jerusalém na Etiópia. Quando Jerusalém caiu nas mãos das forças muçulmanas em 1187, os cristãos etíopes acreditaram ter se tornado os verdadeiros herdeiros da Cidade Santa. As igrejas ainda estão em uso hoje. Monges ainda cantam em jazz. Peregrinos ainda viajam até lá para os principais feriados religiosos. E cada pedra, cada túnel, cada janela esculpida reforça a mesma mensagem. Não somos um ramo do cristianismo. Somos a raiz. A verdadeira importância da Bíblia etíope não reside no fato de ser mais antiga, maior ou mais exótica do que a versão ocidental. É isso que a sua existência obriga toda pessoa ponderada a confrontar. Se os primeiros cristãos, as comunidades que de fato produziram as cartas e os evangelhos do Novo Testamento, leram o livro de Enoque, citaram-no como profecia autorizada e trataram textos como a Ascensão de Isaías como revelação sagrada. Então a decisão posterior de excluir esses livros não foi uma restauração de alguma pureza original. Foi um ato de edição. Instituições poderosas, sob enorme pressão política para padronizar e controlar, decidiram qual seria a história do cristianismo. E por mais de 1000 anos, a maior parte do mundo aceitou essa versão editada como a completa. Não porque tivesse sido comprovada sua completude, mas porque não havia alternativa disponível. Os monges etíopes não aceitaram essa versão editada. Eles nunca receberam o memorando. Assim, ao longo dos séculos que testemunharam a ascensão e queda de impérios, a expansão islâmica que isolou a Etiópia do mundo mediterrâneo, as cruzadas, o renascimento, a reforma protestante, o iluminismo e a era colonial, eles simplesmente continuaram copiando. Eles se sentavam em scriptoria mal iluminadas por lampiões de óleo, moendo tinta a partir de minerais locais e preparando pergaminho com peles de animais. Moldavam cada letra da antiga escrita Ge'ez à mão, com uma precisão que arruinava sua visão e entortava sua coluna. Eles fizeram isso não porque pensavam estar preservando literatura proibida ou controversa. Fizeram isso porque acreditavam, como seus pais, avós e bisavós haviam acreditado, que estavam preservando a palavra de Deus, em sua totalidade, sem cortes, sem edições. E agora, 17 séculos depois, essa tradição preservada está prestes a colidir com a maior tela da Terra. A ressurreição de Cristo está confirmada como um filme em 2 partes. A primeira parte estreia na Sexta-feira Santa, 26 de março de 2027.
A segunda parte chega 40 dias depois, no dia da Ascensão, 6 de maio de 2027. O orçamento é de 100 milhões de dólares. As filmagens estão acontecendo nos estúdios Cinecittà M Roma, com cenas adicionais em Gravina, na região da Puglia, e em outras locações no sul da Itália. A Lionsgate é a distribuidora. A produção está em andamento desde outubro de 2025 e o filme está sendo posicionado como uma das produções religiosas mais ambiciosas já realizadas. Se Gibson se inspirou diretamente em fontes etíopes ou chegou a uma visão surpreendentemente semelhante por meio de suas décadas de envolvimento com o misticismo católico e a tradição apócrifa, a convergência não pode ser descartada. A Ascensão de Isaías descreve Cristo transitando pelos 7 céus. O livro de Enoque retrata o Filho do Homem como um ser de luz resplandecente presidindo um tribunal cósmico. A teologia etíope compreende a ressurreição não como um único momento histórico, mas como uma ruptura que reverbera por todas as dimensões da existência. Essas são as mesmas ideias que Gibson descreveu em entrevista após entrevista. O filme original A Paixão de Cristo arrecadou mais de 612 milhões de dólares com um orçamento de 30 milhões de dólares. Ele deteve o recorde de filme com a maior bilheteria da história do cinema americano por quase 20 anos, até ser superado por Deadpool e Wolverine em 2024. Se a sequência gerar ao menos uma fração desse impacto cultural, apresentará a bilhões de pessoas uma visão de Cristo que permaneceu à margem por mais de um milênio. Mas eis a questão subjacente a tudo isso, aquela que se recusa a desaparecer. Não importa quantos concílios sejam convocados ou quantos cânones sejam padronizados. Quer dizer, temos um papa que trouxe um ídolo sul-americano para a igreja para ser adorado. Sério? Ele fez isso? A Pachamama. Por que ele faria isso? Se uma versão da história pôde ser suprimida de forma tão completa que bilhões de pessoas viveram suas vidas inteiras sem jamais saber que ela existiu. O que mais foi apagado da história que lhe foi ensinada? Que outros textos repousam em mosteiros à beira de penhascos, guardados por homens que deram a vida para preservá-los? Que outras tradições carregam verdades que eram inconvenientes demais, desestabilizadoras demais, poderosas demais para que as instituições permitissem que viessem à tona? Os monges etíopes que copiaram esses manuscritos jamais imaginaram que um cineasta de Hollywood um dia reproduziria sua visão nas telas do mundo todo. Eles nunca souberam que estudiosos redescobririam seus textos e que a discussão finalmente alcançaria um público global. Eles simplesmente copiaram. Eles oraram e confiaram que a verdade que estavam preservando valia mais do que seu próprio conforto, sua própria saúde, suas próprias vidas. Por quase 1.700 anos, eles estiveram certos. E se você quiser continuar acompanhando as histórias que a história tentou enterrar, aquelas que te obrigam a questionar a discrepância entre o que te ensinaram e o que realmente aconteceu. Assign Stone and Bone, porque o que descobrimos hoje é apenas o começo. Em 1947, um adolescente atirou uma pedra em uma caverna e acidentalmente provou que um texto proibido era uma escritura antiga. Durante 1500 anos, monges etíopes anônimos escalaram penhascos com cordas, copiaram manuscritos à luz de velas e protegeram textos que consideravam sagrados. E por 20 anos, um cineasta de Hollywood lutou para retratar uma visão tão vasta e estranha que alertou o público de que poderia parecer uma viagem de ácido. Estão todos conectados. Séculos diferentes, continentes diferentes. O mesmo Cristo cósmico. A visão radical que Mel Gibson trará aos cinemas em 2027 não é nova. É a visão cristã original, aquela que existia antes dos concílios e credos. Antes que o poder político remodelasse a teologia em algo administrável. Ela permaneceu à espera em mosteiros nas montanhas, esculpida em igrejas nas encostas dos penhascos, preservada em uma língua que a maior parte do mundo não consegue ler. E talvez, só talvez, estivesse esperando por este momento. Não porque o século XXI seja mais esclarecido, mas porque, após 2 milênios de revisão e simplificação, um número suficiente de pessoas finalmente está se perguntando se a imagem de Cristo pode ser tão completamente reescrita a ponto de bilhões de pessoas jamais saberem da existência da original. O que mais nos disseram que não é verdade? Não se trata de provar que uma versão do cristianismo está certa e outra errada. Trata-se de compreender que as tradições sagradas são escolhas humanas, feitas por pessoas com poder, com prioridades, com pressões políticas que não podemos reconstruir completamente. A Igreja Ortodoxa Etíope fez escolhas diferentes, preservou textos diferentes, e por causa do isolamento deles, da devoção e da recusa em abrir mão do que lhes foi dado, agora temos acesso a uma visão de Cristo que quase foi apagada.
Em 2027, quando você estiver sentado em um cinema escuro e observar Jesus se mover por dimensões que não obedecem às regras do tempo ou do espaço, lembre-se, o que você está vendo não é fantasia de Hollywood. Não é invenção do Mel Gibson. Tem 1700 anos. Estava à espera e finalmente está de volta. Se este vídeo o fez questionar tudo o que lhe contaram sobre a história, sobre fé, sobre as origens da própria crença, inscreva-se no Stone and Bone. Vamos mais fundo. Estamos fazendo as perguntas que as instituições não querem que você faça, e estamos apenas começando. Deixe sua opinião nos comentários. Você já conhecia a Bíblia Etíope antes deste vídeo? E você assistiria ao filme Ressurreição de Mel Gibson quando for lançado nos cinemas? Os monges que preservaram esses textos não o fizeram por fama. Fizeram isso porque acreditavam que a verdade valia a pena ser protegida. Talvez eles estivessem certos. Talvez ainda valha.